Me chamo Fabiana e trabalho em uma renomada empresa de construção. No início tive dificuldade em me adaptar ao ambiente dominado por homens, mas agora me familiarizei com ele, e desenvolvi boas relações de trabalho com os pedreiros desta empresa. O encarregado ainda é uma pessoa estrita e intimidante, mas nunca me desagradou pois demonstra sua paixão por transmitir aos mais jovens os conhecimentos que possui. Quando todos foram embora da obra respirei fundo e relaxei. Desde o almoço senti uma sensação estranha no estômago depois de revisar mais uma vez os planos terminados. Enquanto me preparava para voltar ao apartamento que a empresa construtora havia me providenciado, percebi que na escrivaninha da área de descanso havia lanches para a viagem. Ao lado deles havia um bilhete com a mensagem do encarregado escrita com letra caprichada: "Não esqueça de se alimentar bem." Isso me deixou feliz e não pude evitar sorrir. Aceitei agradecido os lanches do encarregado, e depois de finalizar as tarefas retornei ao apartamento. De repente tocou o meu smartphone. Pensando que poderia ser outra pessoa, olhei para a tela e para minha surpresa apareceu o nome do meu irmão com quem não mantinha uma conversa havia anos. Ao contrário de mim, meu irmão sempre teve um talento excepcional desde pequeno. Embora às vezes fosse um pouco relaxado, dedicou-se ainda mais aos estudos, formou-se em medicina e agora trabalha como cirurgião no maior e mais moderno hospital universitário de nossa cidade. Ao receber uma ligação de meu respeitado irmão, coloquei os lanches sobre a escrivaninha e respirei fundo antes de atender. Quando ouvi a voz do meu irmão dizendo: "Fico feliz que tenha atendido", não pude evitar me sentir um pouco nervosa. Perguntei com a voz trêmula: "O que foi?" De repente, em resposta meu irmão com um tom um pouco envergonhado, explicou o motivo de sua ligação. "Bem, na verdade decidi me casar com minha namorada. Sei que você está ocupada, mas realmente gostaria que viesse ao casamento. Faz muitos anos que não nos vemos e estive pensando sobre isso. Parece uma boa oportunidade. O que você acha?" Em um tom levemente nervoso meu irmão falou e eu respondi: "Claro, com certeza." Então ele ficou alegre, o que aqueceu meu coração. Depois de colocarmos a conversa em dia brevemente sobre nossas vidas recentes, desligamos o telefone. Não sei muito sobre a pessoa com quem ele mantém um relacionamento, mas imagino que já tenha conhecido nossos pais e provavelmente posso ter uma conversa com eles a respeito antes do dia do casamento. Enquanto refleti sobre esses pensamentos, não pude deixar de me sentir feliz, e decidi esquentar no micro-ondas os lanches que o encarregado havia me dado e desfrutar da minha refeição. Os lanches daquele dia estavam melhor que o habitual. Algum tempo depois recebi o convite de casamento do meu irmão, e uma vez confirmada a data conversei com o encarregado para tirar alguns dias de folga. Depois de uma breve pausa ele deu seu consentimento, o que me deixou aliviada. Baixinho ele mencionou que havia uma condição aparentemente. Ele me pediu para ser professora convidada por alguns dias em uma escola especializada em construção dirigida por um conhecido. O encarregado pediu para considerar aceitar essa função. Presumivelmente alguém havia pedido ao encarregado para que eu fosse a palestrante convidada e eu me encontrava em um dilema sobre minha capacidade de assumir a tarefa. O encarregado riu e me disse: "Eu te digo que você pode fazer isso, então vá com confiança." Suas palavras me deram determinação. Como havia prometido, cheguei ao endereço indicado pelo encarregado no dia e hora determinados. Me encontrei diante de um lindo prédio e para minha surpresa todo o edifício era o campus da escola especializada em construção. Não pude evitar olhar para cima maravilhada. Entrei no prédio nervosa e falei com a recepcionista. Me dirigiram a uma sala de preparação que havia sido disponibilizada para os palestrantes convidados. Lá estava eu revisando o conteúdo da minha palestra quando bateram na porta e um homem entrou na sala. Saudei o homem com expressão desconcertada dizendo: "Olá, sou Fabiana da empresa de construção."
Ele me olhou como se estivesse me avaliando e então soltou um profundo suspiro dizendo: Não posso acreditar que estou deixando uma mulher entrar. Por favor, faça o melhor que puder desta vez. Me desculpe, mas acho que há coisas limitadas que as mulheres podem fazer neste campo. Frustrada com suas palavras e seu olhar intenso, retribui o olhar ao homem e falei: o gênero não importa em nenhuma indústria, o bom trabalho é alcançado quando se unem as personalidades individuais. Fazer comentários depreciativos sobre as mulheres enquanto se trabalha em uma escola especializada em construção é inaceitável, é por isso que este mundo não muda. Por favor, não transmita preconceitos aos jovens que estão prestes a entrar no mundo da arquitetura. Além disso, durante esses 3 dias prometo dar o meu melhor e agregar valor para os alunos ao ouvirem minhas palavras. O homem soltou um suspiro frustrado como se não suportasse mulheres que se impõem, só porque conseguiram sobreviver em um mundo dominado por homens. Ele me deu as costas e se retirou. Observei fixamente a figura do homem que se afastava, decidida a dar uma aula que certamente faria os alunos esperarem pela próxima. Com uma paixão ardente no coração dei meu primeiro passo na sala de aula para a palestra, e completei com sucesso minha estadia de 3 dias como professora convidada. Ao deixar a escola especializada com a carinhosa despedida dos estudantes com quem me aproximei, decidi apresentar um relatório. Então voltei para a empresa de construção e informei ao encarregado sobre o conteúdo das palestras que ministrei durante aqueles 3 dias. Também mencionei os comentários desrespeitosos do responsável do primeiro dia. Depois de ouvir minha história, o encarregado pensou por um momento e depois simplesmente disse: vou procurar maneiras de resolver isso. Após ouvir isso, voltei alegre para o meu apartamento. Então chegou o dia tão esperado do casamento do meu irmão. Segundo meus pais, que no dia anterior haviam se reunido em um hotel próximo ao local do casamento, a noiva do meu irmão se chamava Michele Gonçalves, e trabalhava como enfermeira no mesmo hospital que o meu irmão. Ela não só cuidava dos pacientes internados, mas também era muito habilidosa ajudando os médicos no centro cirúrgico. Enquanto me lembrava daquela conversa e me dirigia ao vestiário do local, encontrei o vestido que minha mãe havia preparado para hoje. Quando vi, não pude evitar dar uma gargalhada. Embora estivesse um pouco desconcertada com o vestido rodado, que era algo que nunca havia vestido, minha mãe rapidamente cuidou da minha maquiagem e penteado e em pouco tempo me vi incapaz de me olhar no espelho. Após sentir muita vergonha, e minhas bochechas corarem ao ouvir os elogios dos meus pais sobre quão bonita eu estava, dirigi-me à sala de espera da família. No entanto, minha atenção foi tomada por um homem em particular que estava lá. Esse homem era sem dúvida o responsável pela escola especializada que naquele dia havia me ridicularizado. Com um sorriso amigável, este homem chamado Túlio Gonçalves aproximou-se de nós e ficou evidente que era o pai de Michele. Fiz o possível para disfarçar meu desconforto e evitar que transparecesse no meu rosto. No entanto, ele não percebeu devido à minha aparência arrumada ou preferiu ignorar e comentou: "Você parece uma jovem encantadora." Esse comentário não fez mais do que aumentar minha irritação. A maior parte do tempo me dediquei a ouvir a conversa dos meus pais e evitar intervenções desnecessárias. No entanto, talvez se sentindo gentil, Túlio pensou em se incluir na conversa e perguntou: "Fabiana, onde você se formou?" Incapaz de ignorá-lo e com um sorriso forçado, respondi: "Me formei no ensino médio e comecei a trabalhar por motivos pessoais." Por um breve instante o rosto sorridente de Túlio se distorceu ligeiramente e senti que ele me olhou friamente. Observando a expressão de Túlio com a testa franzida tentando não demonstrar, vi como ele rapidamente recuperou o sorriso e disse: "Ah, sim, entendi, interessante." Embora tivesse uma estranha sensação de mal-estar devido àquela breve mudança de expressão, começou a cerimônia de casamento do meu irmão e de Michele. A noiva estava ainda mais bonita do que eu havia imaginado e o vestido de noiva caía nela maravilhosamente.
Meu irmão, vestido com um smoking lindo, também estava incrivelmente elegante. Vê-los juntos me fez sorrir calorosamente. Quando a cerimônia terminou e passamos para o banquete, meu pai ficou nervoso. Perguntei o que havia de errado, e descobri que meu irmão havia pedido a ele que fizesse o discurso representativo da família. Enxugando o suor da testa e revisando suas anotações enquanto trocava olhares com minha mãe, começou o discurso do representante da família da noiva antes que chegasse a vez do meu pai. Túlio parecia muito animado, talvez por ter visto a filha vestida de noiva. Ele havia bebido bastante e seu rosto estava corado, parecia um pouco instável pois estava sendo apoiado pela mãe da noiva. Ele finalmente levantou-se e dirigiu-se ao microfone que haviam preparado para ele. No entanto, ao ver Túlio de pé diante do microfone com confiança apesar de um pouco bêbado, não pude evitar de rir pensando que ele tinha um ar de autoridade diferente do meu pai. Então, com o microfone na mão, Túlio se inclinou e começou a falar com um sorriso de satisfação no rosto. Muito obrigado por terem se reunido aqui hoje para celebrar o casamento da minha filha. Normalmente também gostaria de parabenizá-los, mas quero que todos conheçam meus verdadeiros sentimentos. Lamento muito que a irmã mais nova do noivo, Fabiana, esteja relacionada a uma família tão proeminente como a nossa. Para ser franco, alguém como Fabiana que só se formou no ensino médio não passa de uma vergonha para a família. Na minha opinião, ela deveria se manter longe dos encontros de família e ter consciência de seu status social ao se relacionar conosco. O pai da noiva, com o rosto avermelhado, fez uma declaração surpreendente durante o discurso do representante da família, falando alto para meu pai, minha mãe e até para mim. Fomos completamente pegos de surpresa por aquelas palavras. Nunca esperávamos que algo assim fosse dito na frente de todos na recepção do casamento e ficamos sem fala. Sem acreditar, o noivo Osvaldo, que havia se levantado bruscamente de seu assento, aproximou-se do pai da noiva com um sorriso gentil no rosto. No entanto, da perspectiva da nossa família, sua expressão mostrava claramente aborrecimento. Quando meu irmão, que havia se aproximado do pai da noiva, levantou o braço, apressei-me a me levantar para intervir e detê-lo. No entanto, meu irmão manteve um sorriso fixo e simplesmente tirou o microfone das mãos de Túlio enquanto dizia: acredito que uma pessoa que valoriza relacionamentos como você, não deveria ser inconsciente. Mas apenas para confirmar, você conhece a profissão da minha irmã? No entanto, Túlio, sem entender o sentido da pergunta, murmurou e ficou imóvel observando sua reação. Meu irmão continuou com suas palavras. Você não sabe que a solicitou pessoalmente como professora na escola especializada, e que gosta de visitar construções antigas como igrejas? Ela é uma excelente profissional que participa de suas restaurações. Ao ouvir as palavras do meu irmão, Túlio começou a tremer e de repente gritou com raiva: o quê? Ela é responsável pelas restaurações? Não brinque comigo, isso é uma habilidade especializada e bonita dentro do mundo da construção. É impossível que ela possa desempenhar esse papel. Enquanto Túlio continuava fazendo uma cena, aparentemente esquecendo que havia outros convidados na recepção, meu irmão manteve seu sorriso e falou mais uma vez: o que você está dizendo? Fabiana é uma profissional mestra treinada sob a tutela de Hernanes Smith. Você realmente está sugerindo que ela não consegue lidar com isso só porque é mulher? Nesse momento, meu irmão fez um gesto em direção a um convidado que estava sentado. Olhei naquela direção e vi o encarregado sentado tranquilamente em um canto menos chamativo. Fiquei muda de espanto. O encarregado, que até então havia permanecido em silêncio, sorriu ao estabelecer contato visual com meu irmão e lançou um olhar penetrante a Túlio. Ele então disse: estou sabendo o que você disse a Fabiana quando ela foi dar aulas em sua escola. Ouça, ser mulher ou homem não importa. Trata-se de aproveitar os pontos fortes de cada um para cooperar e chegar a ser o melhor que pudermos ser.
Se você continuar dizendo que é um mundo de homens, ficará para trás, e aliás tenho certeza de que fui claro. Durante a discussão sobre a tarefa de ensino em sua escola, eu disse que a melhor pessoa para aquela tarefa estava disponível. Você acha que estou subestimando as coisas? Em todo caso, do meu ponto de vista, é você quem está nos subestimando. Intimidado pela voz trovejante que ecoou no recinto e pelo olhar penetrante a confiança do encarregado, Túlio pareceu se evaporar, ele empalideceu como um lençol dizendo: desculpe, e após isso voltou ao seu assento atordoado. O recinto permaneceu agitado por um tempo, mas então Michele se levantou com voz serena e disse: peço desculpas pela interrupção. Vamos fazer uma breve pausa e depois retomamos. Ela lançou um olhar furioso para o marido que a chamava freneticamente, e então, como que influenciada por aquele olhar, levou Túlio lentamente para fora. Quando o encarregado estava prestes a deixar o local, o impedi e perguntei sobre a situação. Ele explicou que apesar de tê-lo pedido várias vezes, e ter tido uma breve conversa, Túlio havia se ajoelhado e pedido que ele comparecesse ao casamento da filha. Então, contrariado, ele concordou em participar. O questionei por que ele não mencionou que iríamos ao mesmo casamento, mas ele disse: não achei necessário dizer. De qualquer forma, esse cara provavelmente só queria estabelecer de alguma forma uma conexão comigo. Agradeci sua ajuda e suas palavras para me defender, e com um sorriso irônico ele me respondeu: sempre tentei não tratar as mulheres de forma diferente. Então meu irmão mais velho apareceu e se curvou para o encarregado dizendo: obrigado por responder àquela atitude desprezível. O encarregado disse: ela é minha aprendiz, então ficar em silêncio quando alguém vai tão longe não é razoável. Após dizer isso, ele deu um tapinha na minha cabeça e recordei vagamente o passado. Quando eu estava no ensino fundamental, sempre que eu tinha experiências agradáveis em casa ou na escola e precisava acalmar meus sentimentos, costumava visitar uma velha igreja. Foi durante uma dessas visitas que me deparei por acaso com o encarregado que estava reformando aquela igreja, e assim começou tudo. Estava observando o trabalho deles em um lugar onde não atrapalhasse e fiquei completamente fascinada por seu lindo ofício. A partir daí comecei a pesquisar a história de prédios antigos como igrejas e fui vê-los pessoalmente. Conforme crescia, também buscava livros sobre técnicas de carpintaria, reformas e arquitetura, e os devorava. Tudo aquilo me cativava completamente. Quando cheguei ao ensino médio, tomei uma decisão e decidi ter uma conversa com meus pais a esse respeito. A decisão era que, uma vez terminado o ensino médio, me tornaria aprendiz de um mestre carpinteiro especializado em construção antiga, e aprenderia o ofício para me tornar uma especialista em reformas e arquitetura de primeira categoria. Mas naturalmente meu pai disse que seria difícil para uma mulher e que havia lugares mais adequados para que uma mulher trabalhasse. Ele balançou a cabeça, mas eu não poderia desistir e continuei persuadindo meus pais dia após dia. Um dia, ao me ver naquele estado, minha mãe entrou no meu quarto e falou comigo que havia sido derrotada pelos argumentos do meu pai. Sentada na beira da cama, minha mãe afagou minha cabeça suavemente e disse: entendo que se tornar carpinteira é um caminho difícil, e acho que você terá que mostrar sua determinação ao seu pai. Depois de pensar um pouco, senti que esse era o único caminho para mim. Então visitei a empresa de construção e me curvei diante do encarregado, que já na época havia sido reconhecido como um dos melhores do país, e pedi que me aceitasse como aprendiz. No início fui rejeitada em um local onde tradicionalmente não era permitida a entrada de mulheres. No entanto, continuei indo por vários meses. Embora não pudesse entrar na oficina, continuava esperando o encarregado sair e implorava pela oportunidade. Então, durante o inverno do meu segundo ano no ensino médio, após inúmeras súplicas, o encarregado finalmente caminhou em minha direção, surpreendendo-me, e disse: vou visitar seus pais agora mesmo.
No dia em que o encarregado realmente veio à nossa casa, meus pais ficaram desconcertados, mas o encarregado disse com convicção a eles: "Tenho certeza que essa jovem um dia se tornará uma carpinteira de primeira linha. Posso ver uma paixão ardente em seus olhos, por favor acredite em mim e confie sua filha a mim." Ao dizer isso, o encarregado me olhou com bondade suavemente e colocou a mão em minha cabeça. Embora meu pai ainda parecesse relutante, minha mãe com lágrimas nos olhos disse: "Por favor, cuide dela." Ao ver isso, meu pai também aceitou a proposta contendo as lágrimas. Meu irmão mais velho, que havia testemunhado muitas discussões entre meu pai e eu, nos olhou com expressão indizível. Esta é uma lembrança que ainda hoje recordo vividamente. No entanto, embora estivesse decidida a dar o primeiro passo em direção ao meu sonho, os dias que se seguiram não estiveram de forma alguma cheios apenas de momentos agradáveis. Depois de terminar o ensino médio e com a permissão dos meus pais, mudei-me para o apartamento que a empresa de construção havia me providenciado e comecei a aprender o ofício. No entanto, no início muitas vezes me designavam para a limpeza da obra, o que era muito exigente fisicamente. Eu tinha dificuldade de acompanhar o ritmo dos meus colegas mais velhos. Sempre que o trabalho atrasava por minha culpa, havia muitos casos em que meus colegas mais velhos ficavam bravos comigo e diziam coisas como: "É isso que acontece com as mulheres que tentam fazer o nosso trabalho." No entanto, não deixei que isso me desencorajasse e continuei observando e aprendendo as técnicas do encarregado e dos meus colegas mais experientes. E de vez em quando recebia conselhos do próprio encarregado. Antes que eu percebesse, havia crescido a ponto de me designar em tarefas junto com meus colegas veteranos. Meus colegas mais experientes começaram a reconhecer mais minhas habilidades e a rir e interagir mais comigo. Finalmente comecei a desfrutar do meu trabalho. Pensei que demoraria muito mais para ganhar o reconhecimento do encarregado, mas há pouco ele me disse claramente que sou sua aprendiz mais avançada. Eu estava muito feliz, mas então ele me lembrou para não entusiasmar demais, dizendo que ainda me restava muito a aprender. Observando a troca de carinho e respeito entre o encarregado e eu em seu casamento, meu irmão mais velho soltou uma risadinha e me olhou diretamente nos olhos dizendo: "Fabiana, há algo que queria dizer há muito tempo. Ver você encarar de frente seu sonho de se tornar carpinteira e trabalhar duro para torná-lo realidade, me fez perceber que eu poderia fazer mais. Isso me inspirou a me esforçar ao máximo em meus próprios estudos, o que me levou a ser médico e ajudar muitas pessoas. Acho que se não tivesse testemunhado sua determinação naquele dia, teria vivido uma vida muito menos satisfatória. Então verdadeiramente obrigado." Ao dizer isso, apertei com força a mão estendida do meu irmão, enquanto tentava conter as lágrimas, e senti como se uma sensação quente fluísse para o meu coração. Tanto nossos pais quanto os encarregados nos olhavam. No final, Túlio experimentou sua primeira onda de má sorte como nunca havia enfrentado. Um fracasso tentando se formar em uma universidade de prestígio. Ele custou a se recuperar e no final decidiu renunciar seu cargo de presidente de uma instituição educacional, transferindo a seu sucessor. Michele me contou isso quando veio pedir desculpas. Ao que parece, estava farta do pai obcecado por realizações acadêmicas, e da mãe que se adequava a essa mentalidade. Então, quando vi Michele rir com confiança e declarar que cortou laços com eles, não pude deixar de trocar um sorriso cúmplice com meu irmão, rindo baixinho. Continuo aprendendo o ofício de carpinteira sob as ordens do renomado encarregado, enquanto trabalho em harmonia com meus colegas mais veteranos. No entanto, na verdade aceitei outro trabalho. É um trabalho que a escola me pediu formalmente, após receber pedidos de alunos que antes tinham assistido a aulas especiais de ensino sobre técnicas de carpintaria, em uma escola profissionalizante focada em construção. 2 vezes por semana ambos os trabalhos me completam e atualmente levo uma vida muito satisfatória.
Um dia, quando informei sobre meu trabalho na escola profissionalizante, o encarregado riu de repente com uma expressão de alegria no rosto, dizendo: se não a tivesse conhecido, provavelmente nem agora teria permitido que houvesse mulheres na construção, quanto mais pensado em transmitir meus conhecimentos a pessoas com aspirações tão diferentes. Você foi quem me mudou. Ao ver o encarregado rir daquele jeito, não pude deixar de sorrir e senti que um calor se espalhava pelo meu coração. Pensei comigo que tinha sido uma boa decisão trabalhar aqui. Já que você gosta de histórias, está na hora de você ser protagonista da sua. Você que tem o sonho de perder peso, pode emagrecer com qualidade e saúde sem fazer loucuras nem dietas restritivas. Clica no link da descrição e conheça o método que vai te fazer ter de volta a sua autoestima. Clique e veja o resultado de alunas e alunos do programa. Dê esse passo pela sua saúde. A história de hoje chegou ao fim. Não se esqueça de comentar qual lição você tirou dela. Também deixe um like no vídeo, e se inscreva para não perder os próximos vídeos.